Graças, paz, irmãos, sejam bem-vindos a este culto de quarta-feira. Que Deus abençoe as nossas vidas, sua família aí do outro lado. E gostaríamos de convidar você para abrir a sua Bíblia, ou pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Josué, capítulo 11. Hoje vamos dar continuidade às conquistas da terra de Canaã pela pessoa de Josué e Israel, através da mão potente de Deus, da mão poderosa do Senhor. E nós vamos hoje meditar no capítulo 11 de Josué. Então você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Josué capítulo 11, do verso 1 até o verso 23. Nós vamos ler todo o capítulo e meditarmos na conquista de Israel, a terra do norte. Nós vimos no capítulo anterior a conquista do sul, e hoje nós vamos ver a conquista do norte de Canaã, por Josué e seus soldados. Então, Josué capítulo 11, de 1 a 23. E eu gostaria hoje de pedir que você, ao lermos esse capítulo, você possa imaginar um filme. Quem gosta de filme de ação? Você gosta de filme de ação? Então vamos ver esse capítulo aqui como um grande filme de ação, onde todo filme de ação tem o ator principal, tem o inimigo, e a gente sabe que sempre no final do filme, sempre quem ganha é o bem, vencendo o mal. Então eu gostaria que nós víssemos esse capítulo 11 dessa forma, e nós vamos ver 4 cenas. Vamos ver 4 cenas e eu vou ler uma cena de cada uma vez vou ler uma cena, e a gente vai ver as lições e aplicações de cada parágrafo, subparágrafo aí para as nossas vidas. E esse texto é a grande conquista de Israel, a parte norte de Canaã, e a partir desse capítulo vai haver a divisão da terra conquistada. Então, o tema desta noite é: Israel destrói os seus inimigos e conquista a terra pelas mãos de Deus. Então, Israel destrói os seus inimigos e conquista a terra pelas mãos de Deus. Então, o capítulo vai percorrer sobre este tema. Também poderíamos tirar desse texto o juízo de Deus. Vamos ver também o juízo de Deus nesse texto e algumas lições muito importantes e curiosidades também que esse texto vai nos trazer. Então, a primeira cena é do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver aí essa primeira cena, onde os reis do norte e seus cavalos e seus carros vão estar indo contra Josué e o povo de Israel. Versículo 1 diz que, tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa na Araba, ao sul de Kineret, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está à praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejar contra Israel. Então essa é a primeira cena. E o que diz essa primeira cena? Primeiro que o rei de Azor, ele ouviu isto. Isto o que ele ouviu? Ele ouviu que Israel havia conquistado e destruído a cidade de Jericó, a cidade de Ai,
os reis dos amorreus, e agora chegou a vez deles, né, de conquistar a terra do norte, a terra de Canaã. Então, este rei, ele faz um complô. Ele comunica isso que ele ouviu para mais 3 reis, que é o rei de Madom, o rei de Sinrom e o rei de Aksaf. E esses reis se reúnem para pelejar contra Israel. Mas tem um detalhe nesse texto que está no versículo 4, que é exatamente o diferencial das outras conquistas. Da conquista de Jericó, da conquista de Ai e da conquista dos amorreus. Agora o inimigo tem uma nova arma. E no versículo 4, Josué vai nos dizer que arma é essa. Diz que, no finalzinho do versículo 4, diz que havia muitíssimos cavalos e carros. Então, esses reis do norte, eles possuíam carros e possuíam também cavalos. Então, essa era a arma que eles tinham contra o povo de Israel. Aí nós podemos fazer uma pergunta nesse texto. Por que os reis do norte não tentaram fazer uma aliança com Israel? Desde o momento da conquista de Jericó, nós vamos ver que nenhum rei e nenhuma cidade tentou fazer aliança com Israel. Até esse exato momento, o rei de Azor, ele não está inocente nesse momento. Ele ouviu Israel atravessar o Jordão, ele ouviu Israel conquistar Jericó, ele viu Israel conquistar Ai, ele viu Israel conquistar o sul, né, os reis dos amorreus, e agora Israel está diante das fronteiras do norte para conquistar também essa parte da terra que foi dada de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a Moisés, e agora a conquista através da pessoa de Josué. Nós vamos ver, eu vou responder isso aqui no decorrer da próxima cena. Então essa é a primeira cena. Os reis ouviram, se reuniram seus soldados, seus cavalos, seus cavaleiros, se colocaram às margens do rio Merom para pelejar contra Israel. Então vamos ver a segunda cena aí a partir do versículo 6 ao versículo 9. Aí aqui a ação de Deus diante desses povos. Disse o Senhor a Josué: não temas. Então, essa é uma frase que se repete nas conquistas de Canaã, a pessoa de Josué. Deus, sempre que o inimigo se levanta contra Israel, Deus está pronto para animar, para falar no coração do jovem Josué. Então, disse o Senhor a Josué. Vamos ver o que é que Deus diz ao coração de Josué, uma vez que Josué é o líder que ficou no lugar de Moisés. Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Ou seja, Deus deu aqui 24 horas. Ele disse: olha, Josué, em 24 horas, esses que estão afrontando o meu povo, amanhã, nesse horário, eu entregarei eles em suas mãos. Então, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Essa é a orientação de Deus a Josué, além de matar todo aquele povo, também ele deveria aleijar, né? Essa palavra aqui, já retarás, cavalos já retarás e queimarás os seus carros. O que Deus está dizendo para Josué, diz: olha, aleja, corta o tendão da pata dos cavalos, para que eles não possam mais pelejar contra Israel. Então, por isso que o Senhor vai dizer que vai entregar os inimigos em 24 horas, a ordem é queimar os carros e
deixar aleijado os cavalos para não pelejarem contra Israel. Verso 7, Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. Não sabemos qual o horário desta guerra, se foi de manhã, se foi à tarde, mas o Senhor continua falando ao coração de Josué, dizendo no versículo 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Então, lá no finalzinho, no versículo 9, diz que fez-lhe Josué como o Senhor tinha ordenado. Então, o que foi que Josué fez? Como o Senhor tinha ordenado. Entregou em 24 horas aqueles soldados. Também, diz o final do verso 29, e os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Então, o Senhor, ele transmite confiança a Josué e lhe dá a vitória no versículo 6. No versículo 7, nós vamos ver que Josué, ele aleijou os cavalos e queimou os carros daquele povo do norte. E no verso 9, Josué fez como o Senhor disse. Porque o Senhor mandou aleijar os cavalos e os carros. Uma curiosidade aqui, nós vamos ver mais à frente que, nesse caso, diferente de Jericó, que Deus disse, olha, não peguem nada de Jericó, tudo vai para mim, para o Senhor. Aqui, o povo de Israel pegou todos os animais, as roupas, tudo aquilo que era de valor e reteve para eles. Por que que Deus não deixou que Israel tivesse também esses cavalos e esses carros? Porque eles eram de guerra. Isso ia ajudar muito o povo de Israel nas próximas batalhas. Que essa aqui é a maior batalha, a batalha final aqui, e depois vai ter algumas outras batalhas, mas não como dessa magnitude, dessa grandeza aqui. Então, nesse momento, a gente se faz essa pergunta. Por que o Senhor mandou aleijar os cavalos e queimar os carros? Por quê? Por que ele fez isso? Porque a confiança dos reis estava em seus cavalos e carros. Então, era ali que estava a confiança, no verso 1, daqueles reis, estava numa arma ali surpresa, que era o cavalo e os carros, diferente das outras batalhas. Então, a confiança dos reis estava em seus cavalos e seus carros. Mas, a lição é essa, mas a confiança de Israel estava no Senhor, e está no Senhor, e vai continuar no Senhor. A nossa confiança não está em carro e nem cavaleiros. A nossa confiança está no Senhor. É por isso que no verso 1, o Senhor vai dizer a Josué, não temas diante deles. Não temas. Capítulo 1 vai ser a introdução de todo o livro, onde Deus vai fazer isso com Josué, no momento que ele está muito triste pela morte de Moisés. Deus anima o seu coração e Deus vai sempre repetir essa palavra, não temas diante deles. Então, na segunda cena aqui, nós vamos ver Deus agindo sobre a vida de Josué, encorajando. Josué levanta novamente o povo para a guerra. Em 24 horas, Deus dá a conquista a Josué e todo Israel. Josué faz exatamente aquilo que Deus mandou. Ele conquista aqueles exércitos, ele queima os carros e aleja os cavalos. Então, na primeira cena a gente vê o inimigo se levantando. Na segunda cena nós vamos ver a batalha e a vitória do bem contra o mal, contra aqueles que se levantam contra o Senhor. E a terceira cena desse capítulo
ele está no verso 10 ao verso 15, aonde diz que Moisés e Josué cumprem as ordens do Senhor. E aqui entra o passado, o presente e também o futuro. Então, verso 10 diz que nesse mesmo tempo, ou seja, talvez no outro dia, ou no mesmo dia, né, no mesmo tempo, voltou Josué. Então, Josué, ele conquista os soldados, queima os carros, aleja os cavalos, e ele volta agora para a cidade desses 4 reis. Então, veja aí, voltou Josué. Por que Josué voltou? Ele voltou exatamente para obedecer a ordem do Senhor. Tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. Então, ela era a capital. E ali, o rei de Azor era aquele governante, cidade forte, cidade que tinha, como diz o texto anterior, como areia, o povo era como areia da praia. E a todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreveio a Azor, e Azor foi queimada. Então, dessas cidades do norte, somente Azor foi queimada por Josué. As outras cidades não foram queimadas. Então, tomou Josué todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada. Tão somente não queimar, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção nesse verso 12, quando diz assim, como ordenou Moisés, servo do Senhor. Então, quem é que dá a ordem aqui? É Moisés. Mas Moisés já não havia morrido? Já. Foi que Moisés disse isso para Josué anteriormente. Nós vamos ver isso no verso 15. Olha aí o verso 15. Acompanhe aí na sua Bíblia. Como ordenara o Senhor a Moisés, então a primeira ordem foi para Moisés, para conquistar a terra, mas infelizmente Josué não entrou. Ele viu, mas não entrou na terra. Então o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. Então, antes da morte de Josué, de Moisés, Josué, ele recebe as orientações do seu mestre, do seu discipulador aqui, Moisés. Então, Moisés ordenou a Josué e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então, é por isso que Josué traz essa ideia que a primeira ordem foi para Moisés. E a ordem de Deus a Moisés, Moisés passou também para Josué. E diz o texto aí, verso 15, lá no finalzinho, diz que nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então, por que Josué voltou? Exatamente para obedecer às ordens do Senhor. Aí no verso 10, né? Ele voltou. No verso 15, como ordenou Moisés, servo do Senhor, assim também como ordenou o Senhor a Moisés, Moisés ordenou a Josué e Josué assim executou aquela ordem. Qual é a grande lição que nós tiramos aqui dessa volta de Josué e para conquistar aquilo que Deus havia ordenado? Lembram do capítulo 1, quando Deus diz a Josué para ele meditar na palavra dia e noite, não se afastar dela, porque a vitória estava sobre essa obediência. E nós vamos ver exatamente Josué obedecendo ao Senhor. Quando nós lemos o capítulo 1, a gente se pergunta hoje, mas meditar na palavra dia e noite, que palavra? Porque para nós, meditar na palavra é meditar nos 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo e 27 no Novo. Mas naquele contexto só havia o Pentateuco, os 5 primeiros livros, aonde vai estar exatamente essas ordens que Deus deu a Moisés.
e Moisés escreveu esses 5 livros e Josué concluiu o último, porque Moisés havia morrido, então Josué conclui o livro de Deuteronômio. Então é sobre essa promessa, sobre essa palavra que Josué está se referindo aqui, a palavra que Deus colocou no coração de Moisés. Amém? E vamos aí para a última cena, o versículo 16 até o 23, a conquista de toda a terra. Então, tomou, pois, Josué toda aquela terra, então, ou seja, nesse momento, toda a terra de Canaã já foi conquistada, sul, norte, Jericó, então já foi conquistado. O que vai acontecer a partir do capítulo 12 vai ser pequenas conquistas, não grandes como essa, como até esse exato momento, e a divisão da terra conquistada. Então, por isso que versículo 16 diz que tomou, pois Josué, toda aquela terra, a saber. Então, ele vai descrever aí, geograficamente, toda essa terra. Verso 19, veja aí o verso 19 na sua Bíblia. O verso 16 até o 23, se você observar, todo filme, ele faz uma síntese no final, um resumo, né? Então, o versículo 16 ao 23, ele vai fazer exatamente isso. Aqui, em primeiro lugar, a conquista da terra, toda a terra foi conquistada. O verso 19 vai dizer que não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. E aqui, a pergunta que eu fiz anteriormente, por que os reis não buscaram uma aliança com Israel? Por quê? Porque o versículo 19 diz que não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Agora veja aí o verso 20, a resposta do verso 20. Porque o Senhor é endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel. Então está aqui o segredo. Ou seja, o Senhor endureceu o coração de todos os povos que estavam em Canaã, na terra prometida. Ou seja, nesse exato momento aqui, nós vamos ver o juízo de Deus sobre este povo. Eu já disse anteriormente que o livro de Josué, que o tema do livro é a conquista da terra, dada por Deus, cumprimento da sua promessa, nós vamos ver que Deus ele ensaia o juízo final. Ou seja, naquele dia em que Cristo vem buscar a sua igreja e todos nós vamos prestar conta diante dele. Então, o versículo 19 e 20, ele vai exatamente nos mostrar isso. E não é por falta de misericórdia, de compaixão, não é por falta de amor de Deus para com essas pessoas. Eu quero só lembrar os amados irmãos e amigos que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Então foram 40 anos que esses reis ouviram sobre Israel. Até esse exato momento, Israel já tinha atravessado o Jordão, já havia conquistado Jericó, já havia conquistado Ai, já havia conquistado o sul, os reis dos amorreus, e agora chegou aqui. E por que esse povo não se rendeu? Porque o Senhor endureceu o seu coração. E hoje, meus amados irmãos, tem muita gente que o coração já está duro, enrijecido, mas não é por falta de testemunho, não é por falta da pregação do Evangelho, não é por falta de Bíblia no nosso planeta, não é por causa disso. É porque as pessoas estão engoldadas e envolvidas e confiando nos seus carros e seus cavaleiros. Tem muita gente que confia no dinheiro, tem muita gente que confia na sua inteligência, tem muita gente que confia na sua habilidade e vai deixando Deus em segundo plano, e o coração dessas pessoas estão endurecidos. Então, a misericórdia de Deus está sendo derramada todos os dias sobre a vida dessas pessoas, assim como também a vida do povo que estava na cidade prometida, a cidade de Canaã. Então,
o verso 19 vai nos falar isso. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Por que não houve? Porque o Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos. Ou seja, quando a gente olha muito rapidamente o Antigo Testamento, a gente vai dizer que Deus é tirano. E Deus não é um tirano. Deus é um Deus de plena misericórdia sobre a nossa vida. Desde lá do Éden, Ele está derramando essa misericórdia. Hoje é quarta-feira, hoje são 13 de maio. Inclusive, hoje faz 9 meses que eu cheguei em novo repartimento, aqui nesta igreja. E hoje o meu cunhado, que está no Rio de Janeiro, me mandou um vídeo de um cidadão mendigo, sentado numa calçada, com uma garrafa de bebida na mão e recitando a Bíblia, né? Recitou todos os livros da Bíblia, recitou episódios de Gênesis, de Jó, e depois começou a contar uma história, e as pessoas que estavam filmando ele começaram a ficar admirados pelo conhecimento que aquele homem tinha, porém ele estava numa calçada. E no final do vídeo ele diz que ele fuma maconha, ele cheira cocaína, ele fuma crack e ele bebe cachaça. Então eu respondi para o meu cunhado exatamente baseado naquilo que a Bíblia diz. Então, sobre a vida daquele homem, quando eu olhei o vídeo, eu disse, esse homem provavelmente foi aluno de uma EBD. Porque somente um aluno de uma escola bíblica dominical e uma pessoa que lê a Bíblia vai ter o conhecimento que ele tinha. Eu não tenho dúvida sobre isso. Porém, a misericórdia de Deus tem se estendido na vida daquele homem que tem por volta de uns 40, 45 anos e conhecendo a palavra, mas ele está engoldado no seu pecado, no seu egoísmo, na confiança no seu intelecto, apesar que é escravo do pecado ali, assim também como esses reis. Então, o coração, tanto desses reis como daquele homem que estava ali, eles também ouviram a palavra, mas o coração deles está endurecido diante do Senhor. Nós vamos ver também, você deve se perguntar, pastor, mas não houve uma aliança com o povo de Gibeão, no capítulo 10? Sim, mas não foi com a cidade, né? Porque a cidade de Gibeonitas não havia rei, né? Não tinha rei ali. Está aí logo no versículo 19, né? Serão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas, porquanto o Senhor vinha endurecendo o seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, essa ordem foi dada e cumprida aqui neste exato momento. Então, aquela aliança que Josué e os príncipes fizeram, não foi uma aliança com a cidade, mas apenas com um grupo que estava ali com Josué. Agora, uma outra curiosidade aqui nessas conquistas, nós vamos ver no versículo 22. E talvez você já se perguntou ao ler o Antigo Testamento sobre o povo de Anaquim, né? Os gigantes do Antigo Testamento. Verso 22 diz que Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquim sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em também Asdote. Alguns subsistiram, né? Então, em Canaã não ficou nenhum. Em Canaã não ficou nenhum dos gigantes. E aí, eu quero concluir aqui no versículo 23. Assim tomou Josué toda a terra. Então, a primeira lição aqui é que as promessas de Deus estão sendo cumpridas na pessoa de Josué e o povo de Israel. Então, tomou Josué toda a terra, então toda a terra
de Canaã já estava conquistada, havia apenas alguns focos, mas muito pequenos para ser conquistados. Por que nenhuma cidade que fizesse paz com Israel? Exatamente, nós já falamos isso no versículo 19, porque Deus endureceu o coração deles, daquele povo. Né? O verso 23, eu quero tirar 4 lições aqui importantes e aplicar na nossa vida. Primeira, que Josué tomou toda a terra prometida por Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e também a Josué, que é o conquistador aqui da terra. Então, as promessas de Deus, elas são infutáveis. Né? Então, todas as promessas de Deus, elas vão ser cumpridas. Deus, ele fez uma promessa para nós da terra. Jesus disse, eis que vou preparar-vos lugar, e depois eu venho buscar vocês. Então, a terra, ela está prometida, né? Mas nós precisamos a cada dia estar firmes no Senhor, não ser abalados e nem levados por nenhum vento de doutrina. Por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, vai dizer que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e andava diante do Senhor com temor. Ou seja, temor é você andar confiantemente diante de um Deus Todo-Poderoso que está com a mão sobre as suas vidas. Então, Josué cumpriu cabalmente o seu ministério até esse exato momento. A segunda lição é que todos os decretos editados por Deus a Moisés foram cumpridos. Então, nós vamos ver isso exatamente no versículo 23 aí. Tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, isso foi feito. Então, Moisés cumpriu, Josué cumpriu. E a pergunta que não quer calar: você e eu estamos cumprindo os decretos que Deus deixou para a igreja? Como, por exemplo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E também os princípios uns aos outros, amai uns aos outros, cuidai uns dos outros, servi uns aos outros, orai pelos outros, levai as cargas uns dos outros, consolai uns aos outros. E também uma ordem que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, nós estamos cumprindo esses decretos. A igreja, pelo menos em igreja do Novo Repartimento, durante o período de 8 meses, nós temos pregado sobre esses temas para a nossa igreja. E eu posso dizer que a nossa igreja não é inocente com relação a esses princípios. A terceira lição que nós tiramos do versículo 23 é que Josué vai dar aos filhos de Israel a terra que eles conquistaram através do poder de Deus. Está aí na parte C do versículo. Sabe quem é a figura de Josué aqui para nós hoje? É Jesus. Jesus é a figura de Josué. Jesus conquistou na cruz tudo aquilo para nós. Conquistou a vida eterna, conquistou uma nova terra, nós vamos viver eternamente, pagou os nossos pecados, as nossas dívidas, e ele conquistou já a terra de Canaã, a Nova Jerusalém, já está conquistada, já está garantida. Ninguém tira isso dos eleitos de Deus, daqueles que são selados pelo Espírito Santo. Amém? Então, Jesus é o nosso Josué hoje. E Jesus já foi. A cena final do ministério de Jesus é que ele vem buscar a igreja. E a pergunta é, estamos preparados para subir com ele? Precisamos estar convictos de que as promessas do Senhor serão cumpridas. E finalizando, a terra repousou da guerra. Então está aí a última frase, a terra repousou da guerra. Ou seja, tanto a terra de Canaã, hoje nós estamos ainda enfrentando uma batalha. A batalha hoje é do Covid-19, onde nós estamos em quarentena, por isso que nós estamos transmitindo nesta quarta-feira o estudo de doutrina. Mas eu quero dizer para você que essa guerra ela já está vencida. O Senhor, o nosso Deus, assim como na conquista de Canaã,
tudo já está sobre os cuidados de Deus. Eu creio nisso claramente. Deus, ele sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus sabe até onde vai tudo isso para nos dar lições. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muito com a pandemia. Eu tenho a responsabilidade de me cuidar, de andar com máscara, o gel, manter a minha família em quarentena. Essa é a minha responsabilidade. A responsabilidade de Deus, diante de tudo isso, é que Ele sabe até onde isso vai e quais as lições para a vida da igreja. Não sabemos como será a igreja depois dessa pandemia, mas de uma coisa eu sei, que Deus não muda, a igreja não vai perder a terra que foi conquistada, nós vamos estar lá, seja através de Covid ou seja através de outra coisa, mas de uma coisa eu sei, que a minha confiança não está em carros e nem cavaleiros. A minha confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. Quero finalizar fazendo um convite para você. Medite na sua vida, na sua conduta cristã. E aproveite esse tempo para mergulhar numa leitura bíblica, no momento de oração com a sua família. Também quero convidar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que estão em quarentena, para que possam ver através da palavra de Deus, que a palavra é que liberta a vida do homem, poder que a misericórdia de Deus alcance essas vidas. Seja um canal de Deus também através dessa palavra e dessa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha uma boa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém.